Bom, vamos lá, pessoal, sobre as questões entre os envolvimentos entre a pesquisa e os dados entre o sujeito e o objeto, e o sujeito e o processo. O objeto vai ser o processo de aprendizado entre as diversas práticas que vão haver perspectiva ligado à ciência humana. Sempre eu faço uma pergunta legal. O que veio primeiro? O movimento ou o momento? Ou o homem primeiro? Ou o próprio Deus? Às vezes o próprio homem, seus campos capitais, ele pensa que veio primeiro que Deus, ou um ser superior. Nos traz esse estudo entre a educação física e a motricidade humana, entre anos iniciais, em séculos, em substantivos, coletivos, décadas, milênios, nos traz uma forma de incomodação, ligado também ao ensino básico, primário e secundário. Pois bem, quando nós falamos sobre os temas ligados à nobreza, à corte epistêmica, desde a colônia, desde Dom Pedro, Dom João, ou seja, Teodoro da Fonseca, desde 1888, como já falei, e algumas leis que foram tratadas aqui, nos traz uma investigação que investiga sobre o movimento e os dados coletados entre anexo adjuntos. O que nós entendemos entre esses quadros ligado a nosso próprio corpo sendo um sumário, um capítulo, que cada capítulo tem temas, e cada capítulo tem meios, e os meios são diagonais, os meios são horizontais, os meios são verticais, mas os movimentos podem ser padrões, mas há mudanças nessas perspectivas metodológicas, ok? Então, nesse âmbito entre as disciplinas acadêmicas, provavelmente a virada entre a cultura e fortemente os campos perceptíveis da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, como eu já falei, 1930, 1940, 40 por 50, esse processo de reabilitação pós-guerra já foi o meio de o quê? Algo da pesquisa educacional. O livro até que coloquei aqui como um diálogo ao esporte, diálogo à pesquisa, diálogo, ou seja, que nos traz um campo minado, mas não um campo minado ligado ao histórico, porque onde tem uma história, há os seus conflitos, há um campo minado, mas esse campo minado nos traz o que? Após a Segunda Guerra Mundial, reabilitações, instituições, clubes, bancos, ou seja, houve pelo aspecto de desconforto, de guerras entre homens e mulheres, os campos patrióticos que morreram em busca de paz, em buscando uma própria guerra, que muitas vezes a pacificação que buscamos, vamos buscar conflitos. Pois bem, então quando falamos sobre a educação física e a corporeidade, a educação física e a corporeidade, é lógico que nos traz uma tendência, em suma, sobre sociologia do esporte, sociologia corporal, corpo e os seus campos sociológicos na sua linguagem. Entre esses pontos e contrapontos, a década de 60, eu volto a dizer com um feedback falando sobre a psicomotricidade, né? São fatos impostos e investigados, ok? Então, entre esses fatos, o nosso próprio espaço social nos traz relevância. Tudo é relevante, tudo é fluente, como Bauman retrata sobre os campos de compreensão épicas e algumas colocações que nós olhamos os campos interpretativos de cada concepção de mundo
ligado à prática esportiva pesadona, uma sobrecarga, porque a prática esportiva e o esporte, desde décadas e milênios, tem um peso muito grande ligado à história, principalmente de vários países, em destaques em países de primeiro mundo. Podemos olhar nos campos de vitrines, televisões, não importa se seja antiga, ou seja moderna, smartphone ou uma televisão smart, nos traz uma potencialização ligado aos séculos. Século XVII, século XVI, mas o século XIX, como volto a dizer de novo, nos trouxe instituições que, como a FIFA, a ONU, né? Ou seja, do século XIX para o século XX e XXI, nos traz meios também que traz destaque. Por quê? O século XIX vai começar a destacar sobre o esporte e a sua importância. Então, foi levantado ONGs no século XX, XXI. Alguns pensam que a Organização Mundial de Saúde, o FMI também ligado aos planos econômicos, parece que tem uma origem bem recente, né? Uma pós-modernidade, mas nos traz movimentos, né? Móveis, mobilísticos entre a penetração, ou seja, mundial impressionante. A penetração que eu falto a dizer, eu vou citar o campo que podemos colocar a palavra educare, ou discípulo, disciplina, que houve discursos e articulações ligadas a práticas corporais e instituições. Essas instituições, elas são institucionalizadas entre o sujeito, entre registros, entre terceiros, entre primeiros, entre secundários. Quando falamos sobre serviço social, também nos traz um desbarato muito grande ligado aos conflitos entre disciplinas, como jornalismo, ou seja, várias faculdades. Esse universo cultural nos traz uma cultura corporal, e a cultura vai haver aquisições e construções e reconstruções de conhecimento, aonde há uma consciência e o aprendizado ligado à consciência, há uma investigação. Aonde há uma investigação, há uma antecipação. E essa antecipação, eu vou ter uma tomada de decisão para investigar fatos fenomenais que ocorrem nos campos diários. Ok? Então, essas pistas, esses campos que eu coloco o corpo como não com uma linguagem esportiva, mas também acrescento, porque também, provavelmente dito, é uma linguagem esportiva, uma linguagem ligada aos jogos tradicionais, os resgates dos jogos, os jogos e a consequência entre o jogo e o jogar, e o campo similar entre o esporte. Pois bem, quando eu falo sobre essas pistas, trilhas, esses idiomas ligados aos traços simbólicos entre o corpo e as gerações, nos traz algo importante entre a linguagem. Podemos falar sobre a antropologia. É lógico, quando falamos sobre antropologia, vamos citar vários autores, como Kairos, João Singer, sobre o jogo. E quando falamos sobre o jogo, propriamente teórico e prático, vamos sempre colocar em súmula, ou seja, na motricidade humana sumária, essa somatória entre o esporte e o desporto, entre o professor e o aluno e o professor, o docente, e os campos documentais, que nos traz algo que norteia. Ok? Então vamos lá. Entre a sociologia há uma sombra de dúvida? Entre a sociologia há um sujeito interpessoal? Entre a sociologia há essa sombra cédica que o esporte é neutro e ele é um elemento só de ocupar o espaço ou está atrapalhando o espaço? Aonde é o movimento eu vou ocupar o espaço para ver saberes ligados ao movimento e o movimento e os seus saberes? Qual é a sombra de dúvida que nós temos?
construção de conhecimento.